A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Hoje estaremos vendo o capítulo de número 21 do primeiro livro de Reis. Jezabel, a mulher maligna. E como era maligna essa mulher? Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo, senão você vai ficar aí boiando, nem sabendo do que nós estamos falando. Apanhe sua Bíblia e faça essa leitura. Ou entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, localize esse texto, 1 Reis 21, e faça a leitura dele. Nós temos a narrativa todinha escrita ali, além de ilustrações, gráficos, tabelas, e também o trecho bíblico segmentado. Então, venha nos acompanhar, que hoje será um dia muito especial. Nós somos do canal da Semeadores. Nos encontramos aqui em nossa leitura. Estamos na parte 2, na monarquia dividida, que ocupa os capítulos de número 12, de 1 Reis, até o 2 Reis, capítulo 17. Estamos já no finalzinho do 1 Reis, no capítulo 21. Estamos vendo em Israel, estamos vendo o período de Acabe e estamos vendo essa parte da sua condenação profética. A vinha de Nabote e a condenação profética. Agora surge um desejo no coração do rei Acabe, porque a sua casa era vizinha à casa de Nabote, e este desejou-a para servir a ele de horta. Acabe desejou ter a vinha de Nabote como horta sua. Acabe era rei de Israel, e Nabote era um humilde servo que tinha aquele bem como herança recebida de seu pai e gostava dela. E ele vivia pacificamente. Acabe manifestou seu desejo para Nabote, que imediatamente recusou. Não vou vender qualquer oferta e preço pelas suas terras, alegando justamente tratar-se de um bem valioso, sentimental e recebido em herança de seu pai. Então ele não iria querer abrir mão daquele bem. Acabe se entristece muito, a ponto de sua esposa perceber em seu semblante o seu desânimo e a sua frustração. Talvez a sua abordagem a Nabote não fora bem elaborada, nem soubera ele negociar. Como era muito rico e o rei de Israel certamente conseguiria o que pretendia, se tivesse mais tato, paciência, mais jeito, soubesse fazer essa abordagem. A sua esposa acabou tomando as suas dores, e ainda lhe deu uma bronca, pois sendo ele rei poderia, se quisesse, tomar inclusive o bem de Nabote. Ela não aceitou a recusa da venda do bem e partiu para um plano bem maligno, pois ela era uma mulher maligna. Ela tinha decidido em seu coração que aquela vinha iria ser de seu marido e contratou filhos de Belial. Eu já explico que são os filhos de Belial, para justamente mentirem acerca de Nabote, o acusando de blasfêmia, crime esse punido por morte e apedrejamento conforme a lei mosaica. Está lá em Êxodo 22, 28, Levíticos 24, 10 a 16. Para seus crimes a lei era útil, mas para seguir ao Senhor, aquela mulher não queria, pois era sacerdotisa de Baal e extremamente maligna em seu proceder e vida. Aqui se aplica o dito popular, provavelmente de origem brasileira: aos amigos, tudo; aos inimigos, o rigor à lei. Vamos recordar então quem são os filhos de Belial? Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, foram chamados de filhos de Belial. A própria palavra explica o ser filho de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Confira aí 1 Samuel 2,12. Eles eram chamados filhos de Belial porque eles não conheciam o Senhor. O verbo conhecer aqui não é no sentido de ter ciência, de saber de Deus ou sobre Deus, mas o de manter relacionamento com Deus. Você conhece Deus no sentido de manter-se relacionamento com Ele? Você o obedece ou procura obedecê-lo? Você o leva em conta? Você tem relacionamento com Ele? Eles sabiam quem era Deus, os filhos de Belial, mas não os respeitavam, nem como ele mantinham comunhão. Antes, o desprezavam. Assim, o plano dessa mulher
do inferno era acusar o inocente Nabote do crime de blasfêmia e imediatamente sobre ele exercer o juízo, que é a sentença de morte por apedrejamento. Dessa forma fizeram o teatro e Nabote morreu. Eita, mulherzinha ruim. Jezabel cumpriu a sua palavra e deu a seu marido a sua vinha tão desejada. Acabe era um monstro. Primeiro ele temeu o Senhor e não agiu, apesar de ser o rei. Mas foi passivo ao aceitar o presente da sua esposa, que usara de violência contra um inocente. O que Acabe não tinha era coragem, e também não tinha o temor de Deus. Ele agira violentamente porque também era covarde. Aliás, ele não agiu violentamente contra Nabote porque também era covarde. Tanto era um covarde que aceitou o presente da sua esposa, e para a sua vinha se foi, agora alegre e com bom semblante. Sem vergonha. Que figurinha terrível esse Acabe. E que figurinha monstruosa essa Jezabel. Deus envia então o profeta Elias, o tesbita, para ir ao encontro de Acabe e lhe pronunciar sentenças terríveis por causa do acontecido. Aquele profeta de Deus deveria ser um tormento para aquela mente doentia. Ele também temia Elias. Ele tinha medo de todo mundo, né? E ouviu toda palavra contra ele, palavra dura que logo se cumpriu em sua vida. Assim como acontecera com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, assim aconteceria com a casa de Acabe, que seria toda destruída. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberiam o sangue de Acabe. E dentro dos muros de Jezreel devorariam os cães a carne de Jezabel. Acabe foi mesmo muito terrível, principalmente por ter seguido e temido sua mulher Jezabel. Ninguém houve com ele, diz as Escrituras, versos 25, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor por causa das instigações da sua mulher. Ouvindo Acabe as palavras de Elias, temeu muito e se humilhou perante o Senhor, dormindo em panos de saco, andando cabisbaixo e aterrorizado. Parece que o medo aqui veio sobre ele. O Senhor se agradou da sua humilhação, mesmo para você ver como é que Deus age, né? Quando você se arrepende de verdade, parece que havia um arrependimento verdadeiro ali naquele caso, o Senhor se compadece. O Senhor se compadece dos aflitos, dos contritos, daqueles que se humilham diante dele, daqueles que reconhecem sua situação, daqueles que o buscam. O Senhor está sempre com a mão estendida para ajudá-los. Então o Senhor se agradou da sua humilhação e resolveu que todo mal pronunciado contra ele não viria em sua própria época, mas quando seu filho Jorão, 2 Reis, capítulo 9, versos 25 e 26, o estivesse substituindo no reinado de Israel. Acabe não viveu para ver o fim da sua dinastia. Ambos morreram mortes ignominiosas. Capítulo 22, 37 e 38. Veremos em seguida isso. 2 Reis também 9, 10 e 34 a 37. Amanhã estaremos aqui com a morte de Acabe. Chega, Acabe! Capítulo 22, amanhã estaremos aqui. Hoje nós encerramos aqui o capítulo de número 21 de 1 Reis. Continue conosco, compartilhe, divulgue, inscreva-se no nosso canal. Estaremos aqui todos os dias até nós concluirmos esse projeto da Bíblia toda. Começamos dia 21 de setembro de 2016 e vamos terminar, sabe quando? 23 de julho de 2019. Até lá temos uma longa jornada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Querido, um bom dia na presença de Deus.